Hoje eu vou ser uma mensagem bem breve, logo em seguida do culto de missões. Ela tem como base 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém. Vamos fazer um passeio muito rapidamente por alguns personagens da Bíblia que todos nós conhecemos. Eles eram seres humanos igual a nós, com fraquezas, medos, inquietações, procrastinavam. E algumas ou muitas coisas eles faziam. Eles eram resilientes a tomar alguma posição, muitas vezes até maus, de certa forma. Com algumas atitudes nem um pouco cristãs, muitas das vezes. Enfim, pessoas como eu e você. Vamos começar pelo personagem muito conhecido, que há pouco tempo até a Verusca falou sobre ele, Jonas. Jonas ele foi incumbido de ir até Nínive, uma das cidades mais importantes da época, e clamar contra o povo. Ou seja, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Está lá em Jonas 1:2. Isso foi Deus dando a missão para Jonas. Agora imagina, gente, um maluco chega lá na cidade e profetiza: gente, vamos se consertar, que senão vai ser dizimado tudo aqui. Complicado, né? Ele ouviu, ele se dispôs a fazer, só que ele se dispôs a fugir. Ele foi para o lado contrário. Ele pegou o primeiro barco que tinha e foi para Tarsis, porque afinal de contas ele queria estar longe de Jesus, longe de Deus, do Senhor. Então a gente acaba de ver aí medo e resiliência, como todos nós temos muitas das vezes, em muitas das coisas que temos que fazer. Então já sabemos, o barco começou a afundar, ele foi engolido por uma baleia. Antes de ser jogado, os tripulantes, com grande temor que estavam, viram por que Jonas estava fugindo do Senhor. A culpa é de Jonas, está fugindo do Senhor. Então está lá. Isso faço uma reflexão muito com Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então não adiantou ele fugir, ficar quietinho no canto, que começou o navio a afundar e o pessoal, a culpa é tua, descobrimos, vamos te jogar para dentro da água. Ou seja, de nada adiantou fugir de Deus. Deus sabe de tudo, até do desejo mais íntimo do nosso coração. Continuando a narração, Jonas clamou e foi vomitado pela baleia. Depois de uma dessa, gente, ele tinha que fazer a missão dele, tinha que cumprir. Chegou em Nínive, profetizou, o povo ouviu, o rei ouviu, creu, todos jejuaram e foram salvos. Outro grande personagem que eu gosto muito também, Moisés. Sim, o grande Moisés foi salvo, criado como filho do faraó, abriu o mar vermelho, foi extremamente usado para mostrar a grandiosidade de Deus, inclusive por meio daquelas pragas que assolaram o Egito na época. Mas Moisés também era humano. Moisés também foi um assassino, um fugitivo, uma pessoa que já com seus 40 anos aproximadamente, já estava convencido que ele seria um mero pastor de ovelha, ainda cuidando das ovelhas do sogro dele. Olha que coisa. Porém, com toda a preparação que ele teve na infância, ele não ia ser desperdiçado. Deus tinha um propósito para ele. Ele seria o sucessor do trono, na verdade. Então, mais uma vez, mesmo ele pode assassinar a pessoa, ele fugiu. E lembrando que ele era um assassino fugitivo e medroso. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde o que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodos 4:10. Quantas vezes nós não tentamos fugir, arrumar desculpa, criar situações para que não façamos o que Deus tem como missão para nós? Depois de uma resposta dessa, vemos o quanto todos nós acabamos por ter atitudes iguais às de Moisés, sendo petulante de pensar em desobedecer o Senhor. Imagina, falar: Deus, não dá para começar a missão não, que eu sou ruim de boca. Isso eu já falei para Deus, eu não quero isso porque não dá, eu não estou pronto. Não é assim. Deus sabe quando a gente está pronto. Desobedecer o Senhor, mas de uma forma light, muitas vezes até tentamos barganhar com Deus. Está lá em Êxodo 4:12, Deus falando a Moisés: vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E todos nós sabemos o final da história de Moisés. Outro grande homem, Davi, sim, o grande rei Davi, tão conhecido, o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14.
já tem buscado o Senhor, para si um homem segundo o seu coração, já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo. Davi, bravo guerreiro, nunca perdeu uma batalha, já iniciou a vida militar quando criança, vencendo o gigante Golias. O gigante ficou zombando 40 dias do povo do Senhor. Mas Davi não era um X-Men, como a gente pode fazer uma comparação hoje. Ele era o irmão caçula. O irmão caçula, o filho que, quando o profeta Samuel entrou à casa de Jessé, pai de Davi, foi o último a ser lembrado, foi o último a sentar à mesa. Só que Davi também era humano. Davi também foi um assassino, foi um adúltero. Todos lembram da passagem de Batseba. Ele também foi maquiavélico, pois articulou para matar Urias, marido de Batseba, já que ele a queria como esposa. Porém, ele fez tudo isso, mas Deus, com a sua grande misericórdia e graça, abençoou as gerações seguintes de Davi. Eis o exemplo que é Salomão. O que é importante frisarmos aqui, que devemos guardar em nossa mente e em nosso coração, que Davi se arrependeu de tudo que fez. Antes mesmo, anos antes de João Batista chegar, ele fez o que está escrito: arrependei-vos. Ele se arrependeu e não voltou a andar naquele caminho errado. Então nós precisamos parar e pensar que principalmente devemos nos arrepender e não repetir mais os nossos erros. Afinal de contas, nós não somos novas criaturas em Cristo Jesus. Temos também Paulo, o apóstolo, que não conviveu com Jesus antes da sua ressurreição. Ele foi designado para trabalhar com gentios. Era uma missão nada fácil. Paulo era um cidadão romano extremamente culto, muito culto. Um cargo, muito culto, seguia a tradição judaica. Ele tinha um cargo importante. E também ele tinha todo um aparato legal da época que o cercava e que o ajudava a perseguir e julgar os cristãos da época. Mas, como Deus usa os que não são para confundir os que são, Paulo teve um encontro com Jesus na estrada, indo assassinar cristãos. Olha que coisa. Ele ficou cego. E a partir daquele momento tudo mudou. Tudo mudou de uma forma sobrenatural. Com toda a sua intelectualidade, ele precisou apenas de um cidadão comum, Ananias, para voltar a enxergar. E com isso, como diz na palavra, ele passou vários dias aprendendo com aqueles homens simples, que muito provavelmente não tinham tão elevado grau de instrução como Paulo tivera na infância. E hoje a gente sabe, Paulo é uma das colunas da igreja. Paulo também era colérico, era uma pessoa má, uma pessoa que não demonstrava muitas das vezes certa amorosidade, como nós vemos aqui em 1 Coríntios 4, 21. Que quereis? Ireis ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Isso é prova de que não devemos nos achar o escolhido, o tal, e muito menos pensar de tal maneira que somos melhores que qualquer outro nosso irmão. Mas sim aguardar, perseverar para ser capacitado para fazer a obra. A ciência incha, mas o amor edifica. Isso é uma primeira versão de 1 Coríntios 8:1. Outra versão diz: o amor ensoberbece. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Com toda a sabedoria intelectual de Paulo, Deus teve que pará-lo e mostrar o que realmente é a loucura de Deus, para que realmente possamos andar de fé em fé. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. 1 Coríntios 1:25. Poxa, legal, você só falou de homem. Bacana, né? A maioria do nosso público é feminino, a audiência é feminina. Mas a gente tem aqui uma figura feminina sensacional. Esther. Muitos conhecem ela. Só que eu, particularmente, toda vez que eu leio o livro de Esther, é algo novo que eu entendo, que eu aprendo, que é algo muito complexo aquela situação dela. Então vamos lá. Rainha Esther, ou estrela, como é o significado do nome dela, ou Hadassah. Mulher brava que enfrentou o rei Assuero, correndo o risco de ser morta ao ver a face do rei, sem ser convocada. Mas ela enfrentou tal perigo em prol de salvar seu povo. Foi inteligente antes de revelar sua origem. Preparou toda uma situação com um banquete. Aí nós vemos a inteligência que Deus capacita cada um de nós. Juntamente ela articulou o que ela deveria realmente fazer, que culminou inclusive na queda de Amã, que era inimigo declarado do povo judeu, de Mordecai ou Mardoqueu. Ela também era humana, ela tinha medo.
Vocês acham? Ela teve um medo absurdo de chegar no rei, que ela sabe que a última rainha já era, quando chegou na frente do rei, ser convocada. Ela teve medo. Só que nós notamos que ela também era órfã, e por isso ela teve que mentir quando ela se tornou rainha, para não dizer que ela era judia. Muitos de nós aqui sabemos que não ter uma figura paterna ou materna é muito difícil, isso influencia demais na nossa formação. Porém, mesmo assim, ela ajudou o povo a se defender e escreveu um final de história diferente do que parecia que iria se realizar. Irmãos, a palavra nos diz que devemos ter ciência que aquela pessoa que se acha mais sábia, a mais bem preparada, a melhor, a que tem todos os dons e a que é insubstituível, entre aspas, não é nada, ela é desprezível. Prestemos atenção no que diz as Escrituras, pois Deus capacita os escolhidos. 1 Samuel 16:7. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso é bem interessante que em 1 Coríntios 19 a gente vê o mesmo significado, porque está escrito: destruirei toda a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Por isso, no dia de hoje, nós devemos clamar ao Senhor para que saibamos aguardar e a cada dia mais buscar o seu caminho de retidão, pois na hora que para Deus for oportuna, aos planos dele, que nós sabemos são sempre os maiores e melhores, seremos chamados. Mas façamos a nossa parte também, para que na hora certa não deixemos de estar pronto, porque senão nosso ministério escorrega entre nossos dedos. Como nós vemos em 1 Reis 19:18. Mas reservarei em Israel 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal e cujos lábios não beijaram. Deus criou cada um de nós aqui com um propósito, cada um de nós com habilidades e competências próprias para fazer a obra de forma única e para atingir cada tipo de ovelha que Deus colocou na terra, por meio do nosso testemunho, inclusive. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa mensagem fale em nossos corações e direcione o nosso agir, e que saibamos que grandes coisas fez o Senhor por nós, pela quais estamos alegres. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126. Para finalizar, Neemias 8:10. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. Antes de você começar, eu não sei se você fez, mas o curso de missões hoje, ele vai falar um pouco sobre a igreja perseguida. Correto. Bom, em primeiro lugar, as cenas podem ser um pouco mais fortes, né? Bom, e eu queria esclarecer antes, nós vamos passar isso, não é nenhuma coisa apelativa, não é? Nem todo mundo, o ministério e a chamada missionária tem que ser algo vindo de Deus. Ninguém é salvo por jejum, nem por oração e nem por obras, como bem disse a Veluça. Ninguém precisa ter um ministério para ser salvo, isso é certo. Mas nós passamos isso aqui, eu acho que também por influência da minha própria vida, né? Eu sou pastora dessa igreja e eu sempre me dispus a ir para a obra do Senhor. E é muito importante que a gente saiba o que está acontecendo. Nós estamos vivendo num país que está vivendo uma convulsão social. Então, eu não pedi a ele que fizesse isso. Eu não disse nada. Né? Eu creio que Deus orientou o Rafael a fazer isso, porque eu sempre digo o que é viver perseguido. E a gente aqui ora, jejua e faz as coisas para Deus, porque eu acredito que foi isso que me fez aprender a esperar com alegria as promessas de Deus. Isso não é obrigação, nem vir aos cultos, nem participar dos cultos, nada disso é obrigatório. A Veluça está certíssima. Mas eu aprendi que quanto mais próximo você fica de Deus, mais você aprende a sorrir nas dificuldades, mais a sua fé aumenta e mais você cresce espiritualmente. Nada na igreja é obrigatório. E ninguém enxerga isso aqui como uma coisa apelativa. Nós trouxemos isso, eu não pedi,
E talvez porque ele foi, conversou com o missionário, teve contato com meus amigos pessoais que também viveram numa igreja perseguida, e é muito fácil ser crente aqui. É muito fácil ser crente no Brasil, mas vai chegar um tempo em que essas coisas não vão ser fáceis. E a gente tem que estar preparado. A obra não salva ninguém, mas se ninguém fizer nada na obra do Senhor, se ninguém se levantar para ter um ministério, se ninguém se levantar para ajudar na igreja, a obra de Deus não se faz. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, pode começar.